mais para saber e lembrar do que antes. Não é à toa que as pequenas coisas escorregam pelas frestas, como o local onde estacionamos o carro no shopping ou onde deixamos a chave. A memória é a central do nosso nível de bom funcionamento e nem sempre é confiável. Porque, por um lado, ela é tão poderosa e dependemos dela, enquanto que, por outro lado, ela às vezes tem um estranho tipo de fragilidade. A memória é frágil, mas não apenas porque nós esquecemos. A lembrança pode ser perdida, torcida ou completamente inventada. A ciência está só começando a desvendar o mistério da memória, como ela funciona e por que ela falha. A memória não funciona como um videotape. Ela é imensamente mais complicada. Os últimos 20 anos de pesquisa mostram que a memória não é um sistema. As pessoas frequentemente dividem a memória em dois sistemas básicos. Um deles é chamado de sistema de memória implícita, como amarrar os sapatos, como andar de bicicleta, como pegar uma bola, como arremessá-la. As coisas de que lembramos sem pensar estão guardadas na memória implícita. Neste ponto da carreira, Chris Webber não precisa tentar lembrar como fazer uma cesta. Os músculos de seu corpo lembram para ele. Toda a informação em que Chris tem que pensar para jogar o jogo faz parte do sistema de memória explícita. A memória com a qual estamos acostumados, de longa e curta durações, são parte deste sistema. Onde os outros jogadores e os jogadores da outra equipe estão em um determinado momento. Como eles mudam quem está em uma boa posição, e são essas coisas que ele está vendo com o canto do olho, pensando em uma coisa, fazendo outra, uma situação que muda constantemente. Mas é preciso também tirá-la da mente, porque alguns segundos depois ela acaba. Uma situação inteiramente nova está se desenvolvendo. Ele tem que estar no meio dela, ele tem que varrer todo o conhecimento da primeira coisa e passar à seguinte. A única coisa que torna o basquete um pouco mais difícil é que não lembramos da confusão, lembramos do jogo. Na confusão eu podia dizer, Jimmy, que jogo é esse? Onde eu estou? E aí no basquete, se eu vejo o Rod virar a mão ou apontar para mim, tenho que saber onde ficar e não dá tempo para perguntar nada. Os astros do basquete, os cientistas espaciais e os garçons confiam na memória para trabalhar. Eu quero 2 ovos com a gema dura no pão francês. Sanduíche de ovo no pão francês. Sanduíche de ovo no pão francês. Francês. 2 bem passados no pão francês. Claro. Eu diria que, em geral, a memória talvez seja muito melhor do que o crédito que damos a ela, porque não percebemos que quase tudo que fazemos está desenhado em um tipo ou outro de memória. A memória de curta duração nos permite manter a informação de que precisamos por um tempo muito breve. O bastante para discar um novo número de telefone do caderninho ou para fazer uma série de pedidos de almoço. 3 cheeseburgers e um número 4. A informação que é importante para nós vai para a memória de longa duração, quase sempre por décadas, mas não está armazenada em um lugar muito bom. O que achamos que é uma lembrança simples. Ah, é um elefante grande. Não é uma lembrança simples. A imagem do elefante está aqui, a grandeza está aqui, a tromba está aqui, o cinza da pele está aqui, o fato de que ele gosta de amendoins está aqui, o fato de que ele está no zoológico está aqui. Nossas mentes reúnem tudo isso e transformam em um simples elefante. Então o percebemos como um elefante. Mas nossas mentes, na verdade, o têm em pedaços. Imagine essas peças armazenadas em um supercomputador. Elas vão reunir uma vida inteira de conhecimento e experiência nos muitos dispositivos do cérebro. Mas ao contrário dos computadores com funções precisas e predizíveis, nossas lembranças são furtivas e confusas. E o sistema operacional pode ser frustrante e às vezes misterioso.
Tony DeBlois tem uma memória extraordinária para a música. Ele nasceu cego, autista e mentalmente incapacitado. Isto é um copo? É, bom menino. Isto é um garfo? Não. Não é um garfo. Não é um garfo. Não. Tony tem a síndrome do sábio, uma condição rara que combina incapacidades mentais com ilhas de genialidade e uma capacidade superior de memória. Eu posso memorizar muitas músicas, tenho 7.000 músicas no meu repertório. Tony toca 13 instrumentos, compõe e tem uma emissão perfeita. As pessoas que têm esta síndrome têm dons diferentes, mas todas elas têm memórias notáveis. Obrigado. George Finn também tem a síndrome do sábio. George foi um dos pacientes que Dustin Hoffman estudou para o seu papel de Ray no filme Rain Man. Tem um avião lá fora. É isso aí, todos já estão embarcando, vamos. A viagem aérea é muito perigosa. Não seja bobo, é a viagem mais segura do mundo, você vai adorar, acredite. Vamos indo. Não. Ray, Que é? estamos no aeroporto, as pessoas embarcam em aeroportos. O que você acha que estamos fazendo aqui esse tempo todo? Voar é muito perigoso. Em 87 houve 30 acidentes aéreos e 211 pessoas morreram. George lembra de como estava o tempo em cada dia de sua vida adulta. Era inverno, em 26 de dezembro de 1947, eu me lembro. A neve tinha 70 centímetros de altura. No dia seguinte ao Natal, 26 de dezembro, a última sexta-feira de 47. Eu jamais vou esquecer aquele dia. Tony foi formalmente treinado na Faculdade de Música de Berkeley, em Boston. Ele está tocando uma música que acabou de ouvir pela primeira vez. Eu ensinei a parte dele que é capaz, muito capaz, e não a parte incapaz dele. Então, para mim, ele era um dos melhores alunos. E se você ensina uma coisa ao Tony uma vez, ele vai sempre lembrar dela. Fora de seu mundo musical, o futuro de Tony é limitado. As facas ficam na gaveta de facas. Ele consegue lembrar de 7.000 músicas, mas não lembra de como se vestir. Apesar de seus dons, Tony jamais será capaz de viver sozinho. Não sabemos muita coisa sobre como eles fazem as coisas. Se estão usando partes diferentes do cérebro ou se estão usando as mesmas partes de modo diferente. Mas agora eu classificaria isso como um mistério não resolvido da memória. Perfeito. É uma bela música. Realmente. É linda. Tão importante quanto a nossa memória de curta duração é a de longa duração, que nos define e nos dá nossas identidades. Pode pegar isso aqui? Ok, tudo bem. Acho Só que isso? é só isso. Só. A amnésia é um produto do drama diurno, mas perder toda a memória de longa duração e a identidade acontece muito raramente. Isso é de pouco conforto para Patsy Cannon. Por que está me olhando assim? Qual é o seu nome? Como assim, qual é o meu nome? Quem é você? Onde estou? Em um instante, a memória de Patsy Cannon foi abalada. Ela perdeu a memória de longa duração, sua história, sua identidade. O acidente ocorreu há 12 anos. O cinto de Patsy se soltou durante a batida e sua cabeça bateu em 5 pontos diferentes dentro do carro. Quando acordou no hospital, várias horas depois, Patsy estava com uma grave amnésia. Seu cérebro havia sido atingido.
O nosso cérebro não foi projetado para batidas de veículos em alta velocidade, bicicletas. Ele foi projetado para nos proteger de um trauma leve. O crânio que está em volta do cérebro resiste basicamente ao impacto rápido. A maioria dos carros não bate de frente em uma parede, e quando o carro bate em outro carro, começa a rodar e rotacionar. O cérebro dentro de suas membranas tem a consistência de uma gelatina. Então ele começa a se deformar, a se torcer e a se deslocar. A torção causa danos ao cérebro mediano, onde está o centro da memória. Algumas das estruturas celulares se esticam como elásticos, danificando e matando as células. As ligações entre os neurônios são interrompidas. O dano ao cérebro de Patsy, com efeito, cortou o elo entre os dispositivos de sua memória. É comum nesses ferimentos você perder a consciência. Por isso, um boxeador tenta atingi-lo aqui para torcer o seu cérebro mediano e a base do cérebro para nocauteá-lo. Na verdade, é muito difícil nocautear alguém atingido no topo da cabeça. Patsy foi para casa. Um mundo estranho. Ela andava e falava, mas as palavras não faziam sentido. Nada em casa fazia sentido. Ninguém pensou no fato de que eu não conhecia nada. Fazer a cama, arrumar a casa, lavar a roupa, como cozinhar, como dirigir. Patsy, mãe solteira, nem reconheceu a filha de 9 anos de idade, Leia. Leia teve que ensinar Patsy a ser mãe. Agora a vovó, Patsy finalmente reaprendeu muitas das informações que perdeu com o dano ao cérebro. Mas a família e os amigos notaram que, em vários aspectos, Patsy era uma pessoa diferente. Nem sempre é uma coisa ruim. Eu vi membros da família. Eu tenho um paciente que não estava se dando bem com a mulher. Ela gosta muito mais dele depois do ferimento. Patsy largou seu passado esquecido. Ela agradece o fato de ser capaz de aprender e formar nova memória de longa duração, memória que inclui seu neto. Em vários aspectos, a sua capacidade de armazenar novas informações é mais importante do que as informações antigas. Porque se você não se adapta com conhecimento que dobra uma taxa de uma vez a cada 6 ou 8 anos, como vai progredir em seu emprego? Como vai se adaptar a todas as tecnologias que surgem? Ela tem conseguido ser bem-sucedida na vida porque é capaz de se adaptar e está armazenando a nova memória muito bem. A história de Patsy com perda permanente de memória de longa duração é extremamente incomum. Mas às vezes parte da memória é perdida por um tempo e recuperada anos depois. Em casos de memória traumática, os resultados podem ser devastadores. Quando garoto, Rothschild cantou no coral dos meninos de São Francisco e frequentava o acampamento de verão. Quando adulto, ele teve um sonho que disparou a lembrança de ter sido abusado sexualmente por um dos monitores do acampamento. Eu passei a lembrar de coisas que ele fazia comigo. Foi como lembrar de uma coisa horrível que aconteceu. Foi como uma lembrança ruim. Ele fazia uma voz suave nessas horas. O monitor, Bill Farmer, era uma pessoa que Ross conhecia e em quem confiava. A lembrança da traição foi extremamente dolorosa. E ele botou a mão no meu peito, acariciou e me perguntou como tinha sido o meu dia. E aí ele botava a mão dentro da minha calça. Ross contratou um detetive particular para encontrar Bill Farmer. Ele gravou esta conversa telefônica. Você usava óculos? Tinha um rosto magro? Isso mesmo, e passamos as noites juntos. É isso mesmo. Você me pegou e me usou. Eu não me lembro. Eu acredito em você. Com certeza. Mas os fatos verdadeiros, específicos, eu não consegui juntar para me resguardar. Você ia toda noite me dar boa noite. Na cabana? É, isso mesmo. Eu lembro. Eu te fiz uma massagem. Você molestava as pessoas, não é? Vamos deixar isso claro. É claro, eu fazia isso. Você me molestou, correto? Foi. Eu devo dizer que 25 anos depois isso dói muito. Com a ajuda da esposa,
Ross está convivendo com sua memória recuperada e seus sentimentos de confusão e vergonha. A memória traumática, como nos abusos infantis, pode ser restaurada diferentemente das memórias comuns. Emoções intensas como terror e desamparo podem fazer as vítimas entrarem em um estado alterado de consciência durante o abuso, dificultando a lembrança posterior. O que as pessoas retêm na memória, mergulhada em estado de terror, é: meu coração está batendo, as coisas têm um cheiro horrível e acho que vou sufocar. Mas se você pergunta, bom, que horas eram, que idade você tinha, em que local foi e quem mais estava lá, elas não têm as respostas. O trauma também pode causar muitas lembranças. O coronel George Williams, um veterano do Vietnã, tem disfunção de estresse pós-traumática. Ele foi assombrado por lembranças indesejáveis de combate e morte durante quase 30 anos. Se você não teve a mesma experiência, é difícil explicar como é ter essas lembranças. O tenente Williams, um formado de West Point, era líder de pelotão em uma unidade de cavalaria armada. Ele foi altamente condecorado por sua bravura e dedicação aos seus homens. O que realmente me impressiona é a intensidade da experiência. Mesmo quando você faz as coisas certas, elas ainda tendem a voltar. A pessoa que tem, digamos, um flashback de uma experiência de combate pode dizer: não parece uma lembrança, parece que está acontecendo agora, parece que estou de volta ao Vietnã, o helicóptero está lá em cima, meu amigo está aqui, está gritando e sangrando. Há todo um segundo jogo de sistemas que parecem ser o oposto disso, que tem a ver com o que chamamos de paralisação. Apenas os sons normais dos ruídos do trânsito trarão lembranças intrusas. Então as pessoas paralisam, se retraem e se sentem desligadas. Durante situações ameaçadoras à vida, como o combate, os hormônios ligados ao estresse podem fortalecer as lembranças dos fatos, tornando-os fáceis de serem disparados e difíceis de serem esquecidos. Eu era oficial no bunker de comando e um dos meus colegas que me substituiu, o Dave, saiu. Eu o encorajei a fazer isso, porque quanto mais você conhece a topografia e o terreno, melhor serviço pode fazer. Ele andou uns 6 metros e pisou no que parecia ser uma mina antitanque que o partiu em 2. 2 outros soldados foram correndo tentar ajudá-lo e pisaram em minas. Ficamos com corpos mortos e ensanguentados e partes de corpos espalhadas em um local que devíamos ajudar. É uma hora muito ruim. Nessas situações, você acaba lutando não por abstrações. Você está lutando para não deixar as pessoas a seu lado tombarem. Você está lutando para manter os outros vivos. George sofreu com lembranças intrusas do Vietnã durante 26 anos. Ele finalmente procurou ajuda profissional e conseguiu algum alívio. Agora sei como lidar com essas intrusões e pesadelos e consigo reconhecê-los. Tenho um monte de truques para lidar com eles. Você está sempre ciente dessas coisas. Elas estão com você todo dia. Você não pode ser curado do que esqueceu, porque faz parte de sua vida. Mas você espera ser capaz de lidar com isso do mesmo modo como lida com as outras lembranças da sua vida.
Experiências emocionais dramáticas formam as nossas lembranças mais fortes. Somos uma nação. Quando dividimos um evento emocional, a lembrança fica permanentemente gravada em nossas mentes. É a chamada memória flash. Acabamos de receber informações de que aqui em Parkland, o governador Connolly foi baleado no peito. E as primeiras notícias não confirmadas dizem que o presidente foi atingido na cabeça. Há uma notícia não confirmada de que o presidente foi atingido na cabeça. O presidente Kennedy recebeu uma transfusão de sangue no hospital Parkland, no esforço para salvar sua vida. Só um instante. Está chegando o boletim. Agora vamos falar diretamente do hospital Parkland. O presidente dos Estados Unidos está morto. Eu acabo de falar com o padre Oscar Hubbard. O protótipo da memória flash seria uma pessoa de certa idade lembrar de onde estava quando soube do assassinato de John Fitzgerald Kennedy em 1963. 3, 2, 1... Decolagem. Decolagem do 25º ônibus espacial. Ele está deixando a torre. A maioria de nós lembra do ônibus espacial Challenger. A memória flash nos liga como cultura. Muito frequentemente, na tristeza. Apesar de a forte emoção fazer dessa tragédia uma lembrança duradoura, ela não garante uma lembrança acurada. As pessoas lembram da explosão da Challenger, lembram da morte dos astronautas e da morte da astronauta mulher, mas podem dizer: eu lembro de que foi à noite, eu estava vendo televisão e fiquei terrivelmente chateado e descobrir que na verdade aconteceu de manhã. Você é capaz de lembrar da essência, e isso é verdade na memória em geral. A memória das pessoas para a essência das coisas geralmente é acurada. A memória das pessoas para as coisas específicas é sempre horrível e às vezes totalmente inventada. O ato de lembrar pode distorcer até recordações vívidas. As emoções que sentimos ao lembrar de um fato podem remodelar a lembrança, mudá-la levemente. E se partes da lembrança se tornam obscuras, nossas mentes irão compor os detalhes que faltam. Nem situações ameaçadoras à vida produzem lembranças perfeitas. Se você tem uma pessoa que aponta para o réu e diz: esse é o homem que me atacou, essa é uma acusação muito forte. Ele tem um peso médio. O processo de localizar criminosos começa com as lembranças de testemunhas e vítimas. Um chapéu preto. O coração dela vai acelerar. Há uma boa chance de que ela se concentre na arma. Não é o rosto que é uma ameaça, e sim a arma. Qual era a cor dos olhos? Negra. Ela vai ter alguma dificuldade, como todos nós, ao tentar descrever um rosto, se a pessoa com quem ela interagir primeiramente for asiática. Eu realmente não lembro. Então ela pode ter algumas dificuldades depois ao tentar identificar a caucasiana, porque o cruzamento de raças é um grande problema de identificação. Há 14 anos, em Burlington, Carolina do Norte, a vítima de um estupro brutal confiou na memória e cometeu um erro. Eu estava dormindo por volta das 3 da manhã. Ouvi um barulho e quando perguntei: quem é? Quem está aí? Um homem pulou sobre mim, segurou meus braços ao lado da minha cabeça e botou uma faca na minha garganta. Aí ele olhou para mim e disse: eu não quero o seu dinheiro. Eu ainda não tinha atinado para o motivo dele estar ali. Mas quando ele puxou o lençol e tirou a minha calcinha, eu vi que ele ia me estuprar. Eu não queria olhá-lo na cara, mas pensei: você não pode fazer isso. Mas eu tinha que saber quem era essa pessoa, porque era muito importante para mim.
e comecei a bolar um plano que provavelmente era o único meio de salvar minha sanidade. Porque aí eu podia me livrar do que ele fez na época. Eu tentei me concentrar nos detalhes do cabelo dele, das cicatrizes, tatuagens, anéis, joias. Jennifer tentou desesperadamente lembrar de detalhes que pudessem ajudar a polícia a achar o estuprador e fez uma descrição cuidadosa. Um esboço distribuído na comunidade levou a polícia a Ronald Cotton, que batia com a descrição e já era fichado. Jennifer identificou facilmente Cotton como seu atacante através de fotos, e aí veio o alinhamento físico. Eu já tinha visto vários filmes policiais para saber que quando você chega ao alinhamento físico, há um espelho falso, onde só eu posso ver você e você não pode me ver. E não havia nada entre nós dois a não ser uma mesa. Foi assustador. Jennifer tinha revivido o ataque incontáveis vezes na memória. Ela jamais poderia esquecer aquele rosto. Olha ele aí. Está de marrom. Na noite em que me estuprou, estava de azul. Ele raspou aquele bigodinho fino e está tentando me enganar. Mas é ele. O testemunho confiante de Jennifer no tribunal ajudou a condenar Ronald Cotton por estupro em primeiro grau. Ele recebeu a pena de morte. Eu disse, não pode ser verdade. Eu pensava, sabe, isso é um grande engano. Eu queria que eles dissem que eu não tinha cometido crime algum. Eu não devia morrer assim, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Pela primeira vez em um longo tempo, você está saindo daqui hoje como um homem livre. Vá com calma. Após passar 11 anos na prisão, Ronald Cotton foi solto. O DNA tinha provado a sua inocência. Foi como se o mundo inteiro tivesse virado de pernas para o ar. E junto com isso, para mim, veio uma culpa esmagadora. E a vergonha que eu senti pela responsabilidade, pelo engano, pelo julgamento, por tirar parte da vida dele. Taking away someone's, part of his life. Além de Ronald Cotton, 50 pessoas foram soltas da prisão porque o depoimento das testemunhas foi mais tarde contradito pelo exame de DNA. Essas pessoas inocentes passaram em média 7 anos na prisão. Gostaria que visse essas fotos. Como isso acontece? A polícia usa a descrição dada por uma testemunha para separar fotos de possíveis suspeitos. Se o culpado está entre o grupo de fotos, uma testemunha normalmente o identifica. Mas se ele não está, a lembrança pode ficar distorcida. A tendência é passar por um tipo de processo de eliminações. Bom, não pode ser um, porque a pessoa não era assim. E não pode ser o 3. Então, deve ser o 2 ou o 4. Reconhece o número 2? Os investigadores da polícia às vezes comentam ou usam a linguagem corporal que impele a testemunha a apontar quem eles acham que cometeu o crime. E aí fica reforçado. É o número 2. O número 2 é o suspeito. O número 2 é a pessoa que estava a apenas 2 quadras da cena do crime. O número 2 já era fichado. Ou inúmeras coisas que a testemunha possa ter contado naquele ponto. E quando a testemunha senta lá e absorve isso, acaba sendo convencida. O rosto na foto, que pode lembrar o rosto do culpado, se torna a nova lembrança. Então a tendência é simplesmente usar a lembrança da foto. Essa foi uma experiência mais recente. Nesse ponto você provavelmente pode lembrar como era a pessoa na foto melhor do que lembra de como era a pessoa da real cena do crime. Eu lembro de me sentir muito confiante de que era o homem que me estuprou. Eu tinha certeza absoluta de que era ele.
Ronald Cotton não estuprou Jennifer, foi Bobby Poole. Depois de confrontado com o exame de DNA, Poole confessou. Acho que parte disso foi o fato de que provavelmente em minha mente ele batia com a foto e aquela foto estava na minha cabeça. Mas não era uma coisa consciente. Eu não estava dizendo conscientemente, esse é o homem da foto. E o da foto foi o homem que me estuprou. Portanto, 1 mais 1 é igual a 2. Mas eu tenho certeza de que foi uma coisa que estava trabalhando. Não fui eu. Eu entendo, dizem que todo mundo se parece com alguém em algum lugar nesta vida, mas eu não acho que ele se pareça comigo. Não acho mesmo. Erro na identificação leva a mais vítimas. Depois de Ronald Cotton ter sido preso pelo estupro de Jennifer Thompson, Bobby Poole cometeu uma longa lista de crimes, incluindo um outro estupro e uma tentativa de estupro. Eu confio na minha memória, mas eu não subo num pedestal moral para dizer eu nunca me engano. Porque eu me engano e vou me enganar de novo. A lembrança pode ser distorcida e pode ser completamente inventada. Em um estudo, foi pedido aos voluntários para lembrarem de fatos da infância que foram contados pelos pais. Alguns fatos falsos, como se perder em um shopping center, foram misturados com as lembranças verdadeiras. Essa foi a vez em que você se perdeu dos seus pais por um breve tempo. Eu me perdi dos meus pais? A princípio, a pessoa não tem lembrança de ter se perdido. Aí ela recebe detalhes da pesquisadora, que pede que ela lembre como se sentiu ao se perder. Apenas 1 semana depois, a lembrança falsa se tornou verdadeira. Você lembra de ter se perdido? Eu senti aquele pânico inicial quando se percebe que sua mãe e seu pai não estão mais ali. Bom, na verdade, se perder foi um fato falso. Sério? É. Eu nunca me perdi? Eu devo ter me perdido. 25% dos voluntários vieram a acreditar em falsas lembranças da infância. As mesmas técnicas sugestivas usadas pela pesquisadora também são usadas por alguns terapeutas. Eu lembro disso. Beth Rutherford, a filha mais velha de um ministro, tem muitas lembranças íntimas de uma família unida cercada pela vida na igreja. Foi uma infância maravilhosa e minha mãe e meu pai sempre se esforçavam. Às vezes o ministério pode exigir muito de um pastor, mas o meu pai sempre fez um esforço para estar em casa. A felicidade de Beth durou até ela fazer 19 anos, quando começou a trabalhar em um hospital no andar do câncer. Estar cercada pelo sofrimento, pela morte, pelos moribundos foi difícil para mim. A Beth tinha dificuldade de dormir à noite e passou momentos difíceis. Aí eu pensei, bom, temos na igreja a mulher do pastor que é terapeuta. Talvez seja bom a Beth ir lá conversar com ela. Duas sessões foram marcadas com a terapeuta da igreja para Beth falar de seus sentimentos. E então, no fim da segunda sessão, ela me perguntou: há mais alguma coisa sobre o que você gostaria de falar nesses 15 minutos? Eu disse: não, eu acho que é só. Estou me sentindo bem, estou concentrada. Aí ela disse: os 15 minutos são seus, você pode usá-los. Aí eu disse: eu tenho uns sonhos muito estranhos com meu pai. Aqueles últimos 15 minutos provocaram 2 anos e meio de terapia. A conselheira, que não era formada, induzia Beth a trânsitos, durante os quais Beth começou a lembrar de anos de terríveis abusos. A lembrança de ser levada para o quarto do meu pai e dele deitar ao meu lado. As lembranças que vieram com isso eram muito vívidas e muito reais. Dava para ouvir o silêncio, eu sentia o gosto, sentia o cheiro. Os pais de Beth não faziam ideia de que a terapia havia continuado e nem tinham noção do que estava acontecendo com Beth.
Um dia, eles receberam um telefonema que pedia que fossem a uma reunião com a liderança da igreja. A que tipo de reunião nós vamos? É social? É de negócios? E aí ela disse, avistam-se de modo casual. Eu disse a Joyce, sabe, querida, há uma possibilidade, porque eu sou mestre de divindade. Sou pastor há 19 anos. Acha que eles talvez vão me oferecer um emprego? Em vez disso, eles leram uma declaração que iria desmontar a família dele. Hoje é 2 de fevereiro de 1995 e eu sou Beth Rutherford. Estou fazendo esta declaração por minha própria vontade e também pelo desejo de contar a verdade. Esta é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Meu pai, Tom Rutherford, me molestou sexualmente aproximadamente dos 7 aos 14 anos. Nós ficamos arrasados. Parecíamos pedaços de carne crua sentados lá e quando a reunião acabou, eu percebi que se não admitisse a minha culpa, a minha ficha em toda a sua totalidade seria entregue ao procurador. E eu seria processado até as últimas consequências da lei. E que, se condenado, eu passaria 7 anos da minha vida na prisão. E nós tentamos dizer que isso não era verdade. Nós amamos as nossas filhas e sabemos que as nossas filhas nos amam. Beth convenceu as 2 irmãs do abuso e as 3 se recusaram a ter qualquer contato com os pais. Tom foi demitido do emprego e tanto ele quanto Joyce foram afastados da comunidade. Nós fomos destruídos, devastados e nossa reputação se foi. E, obviamente, o meu ministério acabou. Eles me tomaram as credenciais. Uma vez um casal nos viu, levantou as mãos assim, deu uns 3 passos para trás, se virou e foi na outra direção. Bons amigos que nos abandonaram. Eles acreditaram que aquilo era verdade. Beth continuou na terapia, descobrindo mais lembranças de abuso. Suas lembranças de uma infância feliz foram substituídas por imagens dela sendo segura pela mãe, enquanto era estuprada pelo pai. Uma lembrança que eu tinha era do meu pai me pegando na cabana do acampamento de verão a que nós fomos. Ele amarrou minhas pernas abertas para cima e enfiava coisas em mim, carne, garfos, escovas de cabelo. E havia lembranças de sexo oral envolvidas. Eu venho acreditar que meu pai me engravidou 2 vezes e que ele tinha feito o meu primeiro aborto. Houve vezes, quando eu saía dos transes ou depois de falar sobre as lembranças em que eu sentia dores físicas literais, eu realmente sentia isso acontecendo comigo. Foi muito desmoralizante, porque eu sempre acreditei que tinha sido uma criança amada, uma filha amada, e chegar ao ponto de acreditar que seus pais tinham feito uma coisa dessas com você. A família era a base da minha vida. Eu adorava os meus pais e acreditar nisso me destruiu. As longas sessões de terapia exauriram Beth. Mais tarde, ela dormia por várias horas nos bancos da igreja. Mas Beth também começou a questionar suas novas lembranças. Gradativamente, ela começou a falar de novo com os pais. Nós percebemos que tínhamos que produzir graves provas reais. E a Beth estava querendo fazer isso. Era ir a um médico e fazer um exame ginecológico. E ela foi examinada. E a documentação diz que ela ainda é virgem. Além disso, Tom disse a Beth que ele havia feito uma vasectomia quando ela tinha 3 anos. Beth ficou convencida de que as suas novas lembranças eram falsas. É a Beth. Dançando a hula ali. Eu lembro de que quando voltei para casa, estava um tanto assustada. Eu fiquei pensando, bom, talvez tenha acontecido alguma coisa, mas sabe, voltar. Foi como se tudo de bom tivesse voltado. Os Rutherford estão juntos de novo. A igreja devolveu o emprego a Tom, pagando os atrasados, e a família recebeu $1 milhão da companhia de seguros da terapeuta.
pesadelo de Beth acabou, mas as lembranças continuam. Hoje eu sei que isso não aconteceu comigo. Mas as imagens continuam lá, não desaparecem nunca. Histórias pessoais não lançam uma luz sobre como a memória trabalha. Enquanto a ciência continua a decifrar o enigma, muitos de nós estão tentando simplesmente mantê-lo. Ao envelhecermos, as lembranças se tornam mais difíceis. A perda normal de memória começa aos 30 anos de idade. Cada década traz mais perda. Nossas lembranças parecem escorregar, enquanto as exigências da memória sobem como foguetes. Estresse, depressão, álcool e ansiedade podem piorar a perda da memória. A busca por mais memória fez nascer uma indústria. Produtos para melhorar a memória são um grande negócio, enquanto as pessoas procuram meios de permanecerem competitivas. Ela tem minerais, vitaminas, coisas diferentes que ajudam o cérebro a funcionar melhor. Remédios antigos como a erva chinesa ginkgo biloba também são populares. As vendas de ginkgo ultrapassaram os 100 milhões de dólares ano passado. Hoje em dia vivemos uma sociedade de informações. Se eu consigo memorizar muitas coisas, vou levar vantagem. Então, eu acho que o que muita gente está procurando é uma fonte da juventude. Ginkgo biloba aumenta o fluxo de sangue e oxigênio do cérebro. Ele aumenta o desempenho mental em alguns pacientes do mal de Alzheimer. Mas não há provas conclusivas de que ele ajude a memória normal. Estimulantes como nicotina, cafeína, até chocolate podem ajudar a memória, deixando-nos mais alerta. A boa notícia é que tudo o que você faz para melhorar a memória dá certo. Apenas acreditar na capacidade da sua memória pode ser só do que você precisa. Quanto mais as pessoas se sentem confiantes em sua memória, melhor a memória vai ficar. Mesmo se elas não fizerem nada. É o efeito mágico de Oz. Eu te dou uma medalha por você ter uma boa memória e você, portanto, vai ter uma memória melhor. O mais recente ladrão de memória é o mal de Alzheimer. Quase 4 milhões de americanos o têm hoje, e esse número pode dobrar nas próximas 2 décadas. Nós não temos nenhum meio agora de predizer, a não ser em pouquíssimos casos, quem vai tê-lo e quem não vai. Muitas pessoas têm apenas o risco do mal de Alzheimer. Os riscos incluem: algum membro da família já o teve? Qual é a sua idade? Porque o risco do mal de Alzheimer aumenta com a idade e talvez uma condição como um ferimento na cabeça, o que é chamado de exposição ambiental. Toda grande empresa farmacêutica está desenvolvendo drogas para a memória, ou para o tratamento do mal de Alzheimer, ou para melhorar a memória normal. Em breve, a memória superior que procuramos pode estar ao alcance. Mas queremos isso realmente? Se tiver memória demais, pode se trancar em si mesmo. Nós precisamos de um certo relaxamento em nossas lembranças para poder sair de nossos limites e fazer uma coisa nova e não apenas uma lembrança. Por enquanto, os mecanismos da memória permanecem um grande mistério. Nós sabemos o que as nossas avós sabiam. Até agora só podemos confiar na memória. Apesar de suas falhas, a memória nos permite aprender, sonhar e criar. Para melhor ou pior, a memória é quem nós somos. Versão brasileira Sincrovídeo.